Estou aqui representando a União Espírita Macaense. Sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual da União Espírita para darmos início ao curso sobre mediunidade na batuta do nosso professor Jorge Medaglia. Esse curso foi um anseio do Departamento de Mediunidade, de acordo com o diagnóstico feito junto às Casas Espíritas Adesas de Macaé, e nós identificamos a necessidade de realização de um curso que pudesse dar um conteúdo, subsídios a todas as pessoas interessadas no estudo da mediunidade, as pessoas que já trabalham nas reuniões mediúnicas. Então, nós estávamos nos bastidores, trabalhando nesse contexto, e o nosso querido irmão Jorge Medaglia, que já vem trabalhando e atuando à frente desse conteúdo, desse trabalho que ele já realiza há muitos anos em diversas casas espíritas, inclusive no Lar Francisco, do qual ele faz parte. Então, ele gentilmente, também fazendo parte do departamento mediúnico, ele se colocou à disposição para essa tarefa que inicia hoje. Depois ele vai dar aí a parte de cronograma, né? Com certeza, as datas, né? A partir de hoje, dia 15 de março, todas as terças-feiras, às 19h30, por essa plataforma virtual. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, a disponibilidade de cada um que está aqui conosco na noite de hoje, incentivando a continuar com a participação, porque eu sei que todo mundo tem muitas tarefas, tem muitas frentes de trabalho, nas casas espíritas ou não, e que, naturalmente, o conteúdo virtual facilita muito. Podemos estar em nossas casas, em nosso trabalho, no trajeto para algum lugar, facilita muito estarmos no ambiente virtual. E esse, como disse o nosso irmão Edson, foi um dos benefícios que a pandemia nos trouxe. Estarmos todos ligados nesse contexto, participando de um ambiente virtual, e isso tem sido assim, muito proveitoso. Nós estamos há 2 anos nessa vertente, e temos angariado aí um público muito querido, pessoas muito participativas nas nossas reuniões, das nossas casas, porque todo mundo, de alguma forma, aderiu ao virtual, e nós aqui, pela União Espírita Macaense, também estamos aderindo a essa modalidade, que com certeza veio para ficar e veio para nos ajudar muito. Então, eu desejo a todos um excelente curso, a nossa gratidão pela presença, pela adesão de todos, e fica aqui, em nome da União Espírita Macaense, aberto o curso de mediunidade ministrado pelo nosso querido irmão Jorge Medaglia. Eu não sei se o Jorge vai querer que eu faça uma página de abertura e a prece, então fica à vontade aí, viu, Jorge? Eu faço, pode deixar. Eu tenho uma certa metodologia no curso, né? Então, pode deixar que essa parte eu me encarrego. Miriam, eu te agradeço muito pelas tuas palavras, e agradeço à União Espírita Macaense pela essa oportunidade que me dá de estar à frente a um público bem mais amplo do que anteriormente, né? No curso passado tínhamos muitos participantes, mas poucos das casas espíritas macaenses. A maioria era de fora. Nós estávamos com 135 inscritos, né? Dos quais a primeira aula foram 97 somente, daí para frente foi diminuindo bastante. Terminamos o curso com 37 pessoas, né, que tinham mais frequência no curso. E eu tive a grata prazer que muitos daqueles que estiveram comigo na aula passada, que chegaram mais tarde ou que perderam grande parte das aulas, voltaram então a se inscrever. Então, eu fiquei muito, muito honrado com isso, né? Eu agradeço a presença de todos, a inscrição que vocês o que vocês depositam em mim em relação a esse trabalho de estudo da mediunidade. Eu tenho uma metodologia, gosto de seguir, né, porque faz parte da regra, não seja regra, mas pelo menos de um processo de respeito e educação
em relação ao trabalho. Eu começo as aulas sempre às 7h30. Eu vou iniciar às 7h30, vou iniciar o trabalho. Quem chegar depois, chegou, não há problema nenhum, mas eu vou começar sempre às 7h30 da noite. E eu começo sempre com uma página. Eu tenho, por princípio, nos cursos de estudo da mediunidade, usar esse livro, né? Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografia de Francisco Xavier. Por que eu uso esse livro para a leitura inicial? Porque ele faz comentários a respeito do livro dos médiuns, comentários sobre passagens e lições no livro dos médiuns. Então, cada uma dessas passagens que Emmanuel cita aqui é um trabalho feito por Chico. Chico participava de uma reunião de mediunidade, e nessa reunião de mediunidade, ele, quando estudava o livro dos médiuns, Emmanuel, então, quando citava uma página que ele queria dar um comentário, ele fazia esse comentário. Então, reuniram os comentários de Emmanuel sobre o estudo desse livro dos médiuns que Chico fazia, com o grupo dele de mediunidade. Então, fizeram esse livro, Seara dos Médiuns. Por isso que eu gosto, então, de ler esse livro, não é? São pequenas passagens como Fonte Viva, como Caminho, Verdade e Vida, e outros, né, que Emmanuel faz, só que relativo às questões do livro dos médiuns, correto? Então, a metodologia é a seguinte: nós lemos uma página, fazemos uma prece, iniciamos o nosso trabalho. A prece, eu sempre gosto de convidar alguém, né, que queira fazer a prece. Eu faço normalmente, mas sempre é bom nós colocarmos, não é, essa energia, né, circulando por todos, né? E assim, quanto mais comprometimento tivermos entre nós, melhor então se desenvolve o nosso trabalho. Eu escolhi então, abrindo esse livro, na primeira página do livro, depois da introdução feita por Emmanuel, na reunião pública de 4 de janeiro de 1960, em que Emmanuel então descreve sobre a questão número 1, né, do livro dos médiuns. O título da nossa página chama-se Num Século de Espiritismo. Num Século de Espiritismo. Eu vou acender uma luz aqui para poder ler melhor, tá? No século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram negadas. E tantas foram elas que Richer conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metapsíquica, usando recursos tão demonstrativos e convincentes quanto aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia botânica. Richer era um cientista na época, um filósofo na época, que conseguiu trabalhar a questão da mente, além do processo normal, mas sim a mente extravasando a realidade, né, de cada um. Isso é a mediunidade. Sábios e instintos, entre os quais Wallace e Zoller, Crookes e Lombroso, Myers e Lodge, mobilizando médiuns notáveis, efetuaram experiências de valor inconteste. Entretanto, se nos 20 anos passados, a mediunidade serviu para atender os mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaz agora as necessidades morais da Terra, carregando avisos da esfera espiritual para o homem. Se o primeiro século de doutrina espírita viu realizações admiráveis, desde os cálculos profundos da física nuclear aos rudimentos da astronáutica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis, como sejam as guerras de conquista e rapinagem, nas quais os campos de prisioneiros foram teatro para as mais hediondas espetáculos de barbárie e degradação, em nome do direito, a técnica da destruição de cidades em massa, as inquisições políticas,
à feição das antigas inquisições religiosas, amordaçando a liberdade de consciência, a proliferação das indústrias do aborto, às vezes com amparo de autoridades respeitáveis, a onda crescente dos suicídios, o delírio dos entorpecentes, o abuso da hipnose, o olenocínio, transformado em costume elegante da vida moderna, lenocínio, exploração sexual, o aumento dos chamados crimes perfeitos, com manifesta perversão da inteligência, e a percentagem assustadora das moléstias mentais com alicerces na obsessão. Desse modo, não nos basta apenas um espiritismo científico que despenda em indefinida cota de tempo averiguando a sobrevivência do ser além do sepulcro. Embora a elevação dos propósitos dos pesquisadores eminentes que tateiem os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, assombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Emmanuel faz comentário, então, a respeito da questão número 1 dos médiuns, que trata sobre a existência do espírito e o trabalho desses cientistas em tentar provar, né, a existência do mesmo. Bom, vimos aqui, então, que nesse processo de nós queremos identificar as questões do espírito e queremos cientificamente prová-los, não podemos esquecer jamais que mais importa em nós, eles já fizeram isso, né? Cientistas renomados tentaram fazer isso, estão escritos nos livros, estão todos presentes, inclusive agora, com com esse trabalho maravilhoso que no Brasil se apresentou com médiuns, com livros assim, que nos mostram realmente a presença deles em todos os processos da vida. Nós temos que lembrar dos nossos sentimentos, né? Espírito sente, espírito vive o sentimento, não a palavra, não as coisas materiais, mas o sentimento. Então, onde há o sentimento, há um crescimento, há uma busca de crescimento. Trabalhar sentimentos é a nossa obrigação como seres encarnados que somos, num planeta de provas e expiações, em que tudo é contra nós. Tudo é contra o nosso processo de evolução na área moral, na ética necessária para o processo, então, de nossa evolução. Então, é bom, é importante provar a existência do Espírito. Mais importante ainda é nós nos cientificarmos que, com o Espírito, nós vamos crescer se nós desenvolvemos em nós, dentro dos preceitos do Evangelho de Jesus, os nossos sentimentos. Vamos, então, fazer uma prece, né, em relação ao trabalho que vamos iniciar nesse momento. Momento de prece, momento que vamos unir em sintonia com o mais alto, em sintonia com aqueles que do plano espiritual nos auxiliam em todas as nossas tarefas pessoais e de comunidade. E nesse momento, então, as nossas preces buscam essas bênçãos maravilhosas para nós que possamos cumprir com nossas tarefas dentro de que nós encontramos como necessário em nós o estudo, para podermos, em nossas tarefas, sermos melhores. Em nossas tarefas, podemos produzir melhor e termos em condições de crescer e evoluir. Amado Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade e que possamos envolvê-la no período que nos for necessário
para trazer cada vez mais esse conhecimento em busca de auxiliar o nosso processo mediúnico, o nosso processo de vida, de unidade e vida constantes em nós, como seres espirituais que nós somos. Graças por tudo, Mestre, por tuas bênçãos, por tua proteção. Nós, então, te pedimos permissão para iniciar as tarefas do dia de hoje. Que assim seja. Bom, hoje eu programei, então, uma pequena conversa a respeito do espiritismo em si e mediunidade. Não vai dar tempo para a gente concluir o trabalho sobre a mediunidade no dia de hoje. Vamos falar, então, um pouquinho sobre, né, o Livro dos Espíritos e o Espiritismo em si. Mas, antes de tudo, vamos falar sobre a proposta do nosso curso. Ok? Ed, você pode, por favor, projetar para mim? Bom, então, a proposta do curso. Tá? A nossa proposta é estudar a mediunidade, certo? A sua vivência e aplicação no cotidiano. Nós vamos, então, trabalhar, já que não podemos fazer a parte prática, né? Nós vamos trabalhar tudo isso teoricamente falando, certo? Auxiliar na formação mediúnica daqueles que sejam médiuns ostensivos. Isso é, aqueles que já, né, têm esse processo da mediunidade como trabalho, mas também como uma questão já bem ostensiva, né? Não só inspirada, né? Ou que venham a desenvolver a mediunidade futuramente no centro espírita. Então, a formação mediúnica, ela nos traz todo um processo de cabedal de material, né? de assuntos necessários para o nosso conhecimento, para que possamos, então, exercer de forma educada, né, e o nosso processo mediúnico. Okay? Estar em equilíbrio e harmonia no trabalho da casa espírita. Isto é, nós aqui trabalhamos com mediunidade e não com mediunismo. Né? Qual seria a diferença de mediunidade e mediunismo? Mediunismo é aquela mediunidade praticada sem conhecimento, sem estudo, sem aplicação, sem a responsabilidade. Então, nós trabalhamos com Jesus. E para trabalhar com Jesus, nós precisamos, então, ter essa nossa faculdade trabalhada dentro dos princípios, né, da doutrina, isto é, do conhecimento que a doutrina nos fornece, e aqueles relativos ao processo moral que o Evangelho, então, nos dá a base. O curso, então, nós temos previsão mais ou menos de 8 meses, a depender, então, só do nosso trabalho, ok? Por ser 1 hora por dia, nós temos, então, reduzir, né, bastante, temos que aumentar mais o número de aulas. Serão todas as terças-feiras, das 19h30 às 20h30. Eu queria conversar com vocês a respeito de umas certas combinações, né? Os combinados que a gente pode fazer. Okay? Eu pretendo fazer esse processo de 1 hora, mas deixar mais meia hora, ou o que for necessário, no caso, dentro de meia hora, para que a gente possa discutir o assunto, responder perguntas, não é? Fazer considerações do que foi discutido. Okay? Então, essa meia hora seria para as perguntas que ficam após, então, nós discutirmos algum assunto. Bom, outro combinado que eu queria falar com vocês é que, para fazer perguntas, levantar a mãozinha, tá? Isso é muito importante. Tá? Então, você levanta a mão e a gente, então, libera o microfone, ou você permite a entrada, no caso, né? Quando tiver a oportunidade, para não cortar, às vezes, um assunto, ou cortar, às vezes, uma discussão. Ok? Então, ficamos combinados assim. Microfones sempre fechados, isso é importante para nós também, né? Microfones sempre fechados, ok?
Então, durante a nossa conversa, durante a exposição da aula, qualquer pergunta fora do assunto, deixa para depois, tá? Deixa para depois. Vamos manter, então, esse período de aula, esse período do assunto tratado naquele dia, perguntas relativas a esse assunto. Outros assuntos podemos discutir após, né? Desse tempo que nós temos regulamentado de 1 hora de trabalho. Ok? Combinado, gente? Beleza, então. Bom, a bibliografia. Eu costumo, em cada aula, né, em cada apresentação que faço de material, de trabalho, eu costumo fazer a referência bibliográfica, da onde eu tirei o assunto, certo? Mas já passo para vocês aqui a bibliografia básica, né, que é utilizada nesse trabalho. O Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos são os livros-textos que mais usamos. Mas também temos a Gênese, o Céu e o Inferno, né? O que é o Espiritismo e as obras póstumas, que fazem a base da doutrina espírita e que são de obrigatoriamente consultados durante qualquer estudo que nós fazemos relativo, né, à questão do trabalho no Espiritismo. E sendo a mediunidade, né, um trabalho não do Espiritismo, mas um trabalho que foi assim, regulado, não é? Em que foi exemplificado, que foi cientificamente provado dentro do Espiritismo, nós usamos, então, toda a obra relativa a esse trabalho, a essa questão. Então, nós temos, dentro da questão da mediunidade, né, além da Revista Espírita, que nós consultamos às vezes, obras do projeto Emanuel Filomeno de Miranda. É um projeto feito lá pela Mansão do Caminho, em que eles, então, procuram, de alguma forma, com toda a bibliografia que nós temos, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Jonas de Ângeles, né? Fazer com que a mediunidade seja realmente proveitosa e produtiva no que se refere a trabalho. Quem conhece as obras, né, do projeto Manuel Filomeno de Miranda são maravilhosas em termos de orientação nos nossos trabalhos de mediunidade. E demais obras espíritas que nós consultamos e temos constantemente em referência, né, que é essa coleção Vida no Mundo Espiritual, são 16 volumes da obra de André Luiz, que todo médium deve conhecer, há 16 obras, se necessário, não é? A obra do Manuel Filomeno de Miranda, que são também outros tantos volumes que são maravilhosos em relação à obsessão. Ele é realmente um expert no que refere à obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, né? E José Kleber, que nos traz muita parte da ciência ensino experimental, né, em relação à mediunidade. Então, a psicografia de Robson Pinheiro. Então, são esses livros que nós usamos. E outras obras que, eventualmente, são consultadas e são aqui referidas. Bom, então, nós vamos iniciar nossa conversa sobre considerações sobre a doutrina espírita. Eu percebi que, pelo que vocês me passaram, em algumas pessoas, algumas considerações aqui naquela tabelinha que nós fizemos, não frequentam casas espíritas, não é? Alguns não conhecem o espiritismo, então, mas querem conhecer, querem saber a respeito de mediunidade. Eu não faço nenhuma, vamos dizer assim, diferenciação, né? Ou não faço nenhuma, como se fala, fugiu a palavra, né? Discriminação em relação a quem são espíritas ou não espíritas no nosso curso, né?
Pelo contrário. Dentro do que nós podemos ponderar, mediunidade não é pertencente ao espiritismo, pelo contrário, né? A mediunidade ela está presente na humanidade desde que se conhece por gente. Por sermos espíritos encarnados, a mediunidade se manifestou em todos os cantos do planeta, desde os áureos tempos do ser humano. Então, o que o espiritismo trouxe a nós são simplesmente uma organização, não é? Dos trabalhos em relação à mediunidade. E como nós devemos proceder frente a essa faculdade que todos nós possuímos sem exceção. Então, o Espiritismo vem abrir as nossas mentes em relação à possibilidade de estarmos sempre em relação com espíritos como nós, só que às vezes desencarnados, e que entre nós há sempre estabelecendo uma sintonia. Querendo ou não, somos influenciados por eles. Em todos os nossos processos de vida, nós somos influenciados. Basta pensar e nós estamos sintonizando. Conforme o nosso pensamento, estabelece-se a nossa sintonia. Isso, então, é uma regra. Isso é lei. Isso é ciência, provada e comprovada. Então, sobre a doutrina espírita, nós podemos iniciar com uma definição, né? Espiritismo. O que é o espiritismo, não é? O espiritismo, então, é ao mesmo tempo uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como é que começou, então, a codificação? A codificação começou com a observação de fenômenos que fugiam à normalidade. Fenômenos que hoje dizemos paranormais. Fenômenos inexplicados pelo homem, né? Então, o espiritismo surgiu desse processo de observação. E observando os fenômenos, Kardec busca a filosofia nesse processo, isso é, o estudo do processo como um todo, já na área filosófica, não só o fenômeno em si. Bom, eu concluo, então, que é um espírito que provoca esse fenômeno. Mas vem cá, o espírito, o que é o espírito? A partir daí, então, Kardec começa com a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é Deus? Então, nós temos uma filosofia, uma base inteira a partir do processo de observação científica. Então, como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos. E como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas relações. Consequências morais essas que nos foram trazidas por Jesus. Jesus estabeleceu o código moral da humanidade. Nós podemos dizer que a ética moral cristã ela se reveste de um princípio único em todos os homens, em todas as filosofias religiosas, em todas as doutrinas religiosas, se encontra a ética moral cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas. O homem deturpa de forma tranquila esse processo, não é? Mas nós vamos ver lá com os maometanos, vamos ver com os budistas, vamos ver com os confucionistas, vamos ver com os hindus, todo esse processo. Existe o amor em torno, né, desse processo maior, que é o nosso Criador em relação à criatura. Então, praticamente, podemos falar que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Então, esse é o Espiritismo, né? Espiritismo, nós podemos dizer, né,
que ele tem um tríplice aspecto. Um tríplice aspecto. Eu não considero, eu pessoalmente, não considero religião. Religião, se nós tratarmos como ela se encontra e como ela se define, o Espiritismo não é religião. Né? Porque ele tem um lado que trabalha com a questão científica. Né? Porque tudo tem que ser provado. Tudo tem que ter uma origem, uma causa. Né? Então, onde há um efeito, há uma causa. E assim, então, nós trabalhamos dentro da doutrina, dentro da filosofia espírita. No aspecto filosófico, existe o respeito aos princípios, inclusive morais, nos quais, então, Kardec assentou a doutrina. Isto é, quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita? Pergunta que eu faço, que eu fazia antes. Poucos conhecem os princípios fundamentais da doutrina espírita. Estão lá no capítulo, no item 6 da introdução do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita se baseia em fundamentos. E o primeiro de todos é a existência de Deus. É o primeiro fundamento da doutrina espírita. Depois vem os demais, não é? Da existência, da pré-existência dos espíritos, da comunicabilidade, da reencarnação. São princípios fundamentais e eles são todos filosóficos dentro do processo do espiritismo. Tá? Lei de causa e efeito, que vem nos princípios morais, e assim, então, muitos outros, além também, claro, do respeito e da nossa consideração em relação ao nosso maior exemplo na Terra, que foi o Mestre Jesus. E também um aspecto religioso. Agora, o religioso, no qual se refere, nesse caso, Emmanuel, e Kardec, no Livro dos Espíritos, não tem nada a ver com o religioso, que nós conhecemos, o que nós normalmente vimos e sentimos. O religioso quer dizer a aplicação desses princípios em nossas vidas. O que é religião? Religião é religar, nos religarmos a um processo. Então, no momento que nós estamos ligados ao processo científico e filosófico e usarmos esse princípio filosófico dentro da questão moral, o Evangelho de Jesus, nós estamos fazendo essa ligação com o mais alto, com aquilo que nos sustenta, que são, então, todo o processo que nos faz a espiritualidade, que nos faz os benfeitores espirituais em relação ao trabalho que eles têm frente, então, às mensagens e aquilo que nosso Mestre Jesus nos orienta em relação ao amor incondicional. E, no caso, a lei de Deus, que é o amor natural. Nós temos, então, um amor relativo a todas as criaturas, relativo a todo o universo e relativo ao nosso Deus. Então, esse é o típico aspecto da doutrina espírita. Então, quando nos ouvi falar que o espiritismo é uma religião, não, o espiritismo não é uma religião. O espiritismo é uma doutrina. Nós, infelizmente, que viemos de séculos e séculos reencarnando como católicos, ou como judeus, ou como protestantes, que seja, viemos com a mente ainda muito ligada ao processo místico da religião. E conseguimos, muitas vezes, imprimir esse processo místico dentro do espiritismo. O que não pode se fazer, o que não se deve fazer. Nós vemos muitos companheiros, às vezes, falando de questões que realmente se perdem da questão espírita, e vão para o lado do processo dos mistérios, dos milagres, das coisas não comprovadas e não possíveis de discussão, porque são dogmas. Ok? Muito bem. Então, Emmanuel, o Consolador, ele nos traz uma definição a respeito do tríplice aspecto da doutrina espírita. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade.
No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, a doutrina espírita, sem o aspecto religioso, isso é, a ligação da filosofia e da ciência com a divindade, no caso, nosso Criador, que tem como Jesus o nosso representante aqui na Terra, nós não teríamos, então, né, a beleza que é a doutrina espírita. Então, a verdadeira doutrina espírita está lá, né, como definição também de Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 7, né, está no ensino que os Espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta, se por demais profundos e extensos, para serem adquiridos de qualquer modo, que não por estudo perseverante, feito no silêncio e recolhimento. Porque só dentro dessa condição você pode observar um infinito de fatos e particularidades que passam a ser percebidos por observador superficial e firmar opinião. O que quer dizer com isso? Precisamos estudar. Estudar. Para conhecer a doutrina espírita, não basta ouvir falar, não basta ouvir palestra. É importante, é bom, mas não basta ouvir palestra, não basta. As pessoas se dizem espíritas porque alguém falou isso para elas, ou porque frequentam uma casa espírita e ouvem palestras, ou que sentam na mesa mediúnica. A doutrina espírita requer estudo constante. Não aquele que você pode arrancar cabelo, não é esse estudo falando de fazer uma tese, não é isso não. Ler e ter suas próprias observações ao respeito do que você está lendo. É muito difícil encontrar um espírita que já tenha lido as 5 obras da codificação. É muito difícil. Raros. No tempo que eu tenho de curso, que é um bom tempo já, raros médiuns leem o livro dos médiuns. Raros médiuns leram o livro dos médiuns, que é a base do processo mediúnico. O livro dos médiuns foi escrito para que os médiuns tivessem aquilo como regra de proceder no seu trabalho, como forma de melhorar, de se aperfeiçoar dentro do seu trabalho. Poucos leram o livro dos médiuns. Ouviram falar muito, mas poucos leram o livro dos médiuns. Então, gente, nós precisamos nos conscientizar que estamos engatinhando ainda no processo da doutrina espírita. A doutrina espírita, para nós, ainda é desconhecida. É desconhecida. Se você ouve uma palestra de Valdo Franco a respeito de doutrina, Haroldo, ou mesmo Rossandro, Marlon Requidão, falando sobre doutrina, você se sente ignorante, às vezes. Ignorante. Frente ao que você imagina que podia interpretar dos textos do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, ou da Gênese do Céu e Inferno. Então, é importante que nós tenhamos a nossa conclusão a respeito do que nós consideramos como doutrina espírita. Porque os que os outros dizem, eles dizem, não é o que nós queremos saber às vezes. Então, não podemos ser Maria vai com as outras nesse processo. Nós precisamos estudar para podermos ter nossa própria opinião a respeito daquilo que nós queremos como base doutrinária, como aquilo que nós acreditamos ser melhor para todos nós. Muito bem. Aqui, então, nós entramos numa consideração sobre os médiuns. Né? Eu, infelizmente, não vou ter tempo de fazer, né, esse trabalho. Nós estamos às 20h30 já. E, então, nós vamos deixar esse trabalho para a nosso próximo encontro. Mas eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma questão muito importante, que trata do Livro dos Espíritos. Né? Porque o Livro dos Espíritos foi feito
desculpe, o livro dos médiuns, perdão, o livro dos médiuns. O livro dos médiuns foi feito para os médiuns. O que está lá dentro é para os médiuns que estão trabalhando com a mediunidade. Nos auxilia, então, naquilo que nós falamos de prática mediúnica. Nos dá, então, uma forma de regras, conceitos, para que as dificuldades que nós vamos encontrar, para os tropeços que podemos cair, para os enganos que possamos ter, sejam de alguma forma conhecidos por nós antes de acontecerem, antes de fazerem parte do nosso processo de trabalho. Por isso a importância do conhecimento, da leitura do livro dos médiuns. Importância que nós temos que levar em consideração cada vez que nós sentarmos na mesa mediúnica ou que nós formos discutir a respeito de mediunidade. Muito bem. Então, gente, por hoje, podemos dizer, podemos encerrar o nosso trabalho, não é?